Na última quarta-feira, uma comissão parlamentar de inquérito foi aberta para investigar irregularidades na prestação de serviço pela empresa Amazonas Energia. Mais 5 dias depois, o desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil, do Tribunal de Justiça do Amazonas, suspendeu a instalação da CPI. O desembargador aceitou o argumento de que o requerimento que originou a CPI da energia elétrica é genérica. A generalidade do requerimento de instauração da comissão parlamentar de inquérito, objetivando investigar fatos sem indicação de elementos e circunstâncias específicas, onde é encontrada um desamparo da Carta Constitucional, conforme o artigo 58, inciso 3º. O autor do pedido de CPI, deputado Sinésio Campos, do PT, apontou como questão a ser investigada as irregularidades no fornecimento de energia elétrica por parte da empresa concessionária Amazonas Energia, que ocasionam, além das perdas econômicas, graves transtornos para a população na capital e nos municípios do interior do estado. Eu apresentei um pedido de CPI nessa casa para apurar as irregularidades da empresa Amazonas Energia na prestação do desserviço energético para o povo do Amazonas. E me causou estranheza que essa empresa entrou com advogados no Tribunal de Justiça com uma liminar para suspender essa CPI. Essa CPI não é do deputado Sinésio, não é da Assembleia Legislativa. Essa CPI é do povo que tem desta empresa o desserviço. Tarifa elevada, blackout, perda de eletrodomésticos. Então, é para essas pessoas que essa CPI veio. Eu gostaria que, a partir do momento que for notificada a Assembleia Legislativa, a Procuradoria possa entrar com ação para suspender essa liminar e a CPI ouvir as pessoas envolvidas e responsabilizar essas pessoas. O povo do Amazonas merece respeito e essa concessionária, ela, como uma concessão pública, ela deve explicação sim ao povo do Amazonas. Já a concessionária sustentou que o artigo 58 da Constituição Federal, que trata das comissões parlamentares de inquérito, obriga a indicação de fato determinado e prazo certo de requerimento. No caso da CPI da energia, a empresa afirma que o pedido apresentado por Sinésio aponta apenas fatos genéricos e determinados sem especificar que tipo de irregularidade pretende apurar e nem mesmo ter ocorrido qualquer provocação da mesma para responder os eventuais questionamentos. Para a Amazonas Energia, ainda que no corpo do requerimento sejam citados racionamentos, apagões, blackouts, falta de manutenção da rede elétrica, entre outras questões, não há especificação do que se pretende apurar através da CPI, o que inviabiliza o êxito dos trabalhos e facilita a prática de abusos. O desembargador afirmou, ao suspender a CPI da energia, que a legislação proíbe a investigação de fatos genéricos ou indefinidos. Não basta a mera alusão a condutas lesivas ao patrimônio público, supostamente perpetrada pela impetrante, exigindo-se a especificação de todos os seus elementos e da maneira ocorrida. O que o magistrado citou que a causa da comissão foram os blackouts de grandes proporções ocorridos entre 2019 a 2021 na capital e também no interior do Amazonas, mas afirmou que não houve especificação dos fatos a serem apurados. Por isso, não existe delimitação quando e tempo de duração dos apagões a serem investigados. Ao instalar a CPI da energia, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Roberto Cidade, do PV, apontou um descaso da empresa e prejuízos, além de uma conta de energia absurda. A Procuradoria da Assembleia Legislativa do Amazonas está começando a elaborar um recurso contra a suspensão da CPI da energia, antes que a casa seja oficialmente notificada da decisão promulgada no último sábado pelo desembargador Ayrton Gentil, do Tribunal de Justiça do Amazonas, onde, de acordo com o magistrado, não há fato determinante para que a comissão seja instalada, conforme prevê a legislação. Durante uma sessão na Assembleia Legislativa desta quarta, parlamentares afirmaram que foram surpreendidos em pleno feriado com a decisão divulgada pela imprensa.